Sejam todos bem-vindos ao canal de formação continuada aqui no Centro de Mídias, São Paulo. Essa semana a gente comemora a Lei Maria da Penha, os seus 14 anos de existência, e o canal de formação continuada comemora essa data com 2 programas muito especiais, com transmissão no dia de hoje e amanhã, sexta-feira, das 14 às 15h30. Hoje nós teremos assim uma importante participação da doutora Renata Rivide, que é promotora de justiça e assessora do CAU Infância. Ela desenvolverá um tema assim absolutamente importante e totalmente apropriado a esse cenário em que vivemos, né? E a data que a gente quer lembrar, lógico. E o tema que ela vai trabalhar será Direitos Humanos de Meninas e Adolescentes. Amanhã nós receberemos a doutora Beatriz Acioli, que abordará o tema violência de gênero digital. Eu acho que também há uma complementação assim, interessante aí, porque o contexto digital está mais do que nunca na preocupação do nosso dia a dia, né, dado esse momento de isolamento, né, social. A gente convida vocês a não perderem os dois programas que, como eu disse, se complementam, né? E ampliam o nosso olhar para esse contexto educacional, mas não só, também para a nossa sociedade como um todo, né? A dinâmica já é conhecida, né, por parte de todos. Nós teremos a exposição da doutora Renata até às 15 horas. Enquanto isso, vocês podem ir anotando questões, fazendo colocações, né, que envolvam o tema em pauta e colocar lá no chat. Nós temos um colega nosso, o Alceu, lá anotando essas questões e vai passar para a gente, porque a partir das 15 horas nós teremos esse diálogo e a doutora Renata contemplando as nossas colocações, nossas dúvidas, enfim, né? Doutora Renata Rivide, muito obrigada pela sua presença, é um prazer recebê-la aqui, é uma honra, né? E eu passo a palavra para que você nos contemple aí com o seu trabalho, as suas reflexões e a sua contribuição aqui para o nosso contexto do canal de formação continuada de profissionais, tá ok? Muito obrigada. Eu que agradeço mais esse convite, Selene. Para mim é um prazer muito grande estar de novo nessa escola de formação. Eu faço questão de frisar aqui a proximidade. Eu sou promotora de justiça titular da comarca de Jacareí, onde está sediada a Diretoria Regional de Ensino de Jacareí, embora atualmente eu esteja designada como assessora no Centro de Apoio Operacional da Infância do Ministério Público de São Paulo, mas eu tenho uma relação bastante próxima com a diretoria de ensino da região onde eu sou titular. Temos um trabalho muito importante juntos, de rede de proteção para as crianças e adolescentes no município. Inclusive, estive com uma supervisora da diretoria de ensino de Jacareí no ano passado, aqui em estúdio, nessa escola de formação, gravando um programa falando sobre o trabalho integrado que a gente faz de atendimento a crianças e adolescentes em situação de violência no nosso município. O papel da educação é fundamental dentro dessa rede protetiva da nossa infância. Então, eu que agradeço a oportunidade de novo, estar aqui conversando dentro desse espaço que, para mim, é muito precioso para a proteção das nossas meninas e meninos. O assunto hoje é de meninas, é sobre meninas, né? A gente está a um dia de comemoração do aniversário da Lei Maria da Penha, que trouxe para o cenário dentro do Brasil uma das legislações consideradas mais avançadas no mundo e que trouxe para o nosso cenário nacional importantes ferramentas de proteção, ferramentas de assistência, de apoio e de responsabilização criminal também em relação a toda e qualquer violência doméstica praticada dentro de casa. Valendo lembrar que a violência doméstica, ela pressupõe relações de afeto, de coabitação, não necessariamente, e raramente ela acomete exclusivamente as mulheres, né? E sim, muitas vezes atinge as filhas, atinge as enteadas, atinge as mães idosas. Então, é um fenômeno de violência familiar que atinge a família como um todo, ainda que apenas não, né? Ainda porque é bastante grave, só pelo fato de estar naquele ambiente violento, ainda que não seja
dirigida à violência àquela pessoa, ela já é bastante afetada pelo ambiente hostil e tenso em que está. Mas, enfim, hoje o objetivo aqui é falar de direitos humanos das meninas. Eu gostaria, então, de começar de pedir para colocar no ar uma apresentação que eu preparei para ir guiando nesse diálogo. Vamos lá. Eu começo trazendo a igualdade na lei. Foi um longo caminho para que a mulher fosse considerada em pé de igualdade dentro da nossa legislação no Brasil em relação ao homem. Parece difícil de acreditar, mas a gente tinha até 1962, portanto, num passado muito recente, mulheres precisando de autorização para trabalhar fora, mulheres precisando de autorização marital para receber uma herança, para ter a guarda de um filho. Mulheres não podiam votar, porque eram consideradas incapazes. Então, a gente tinha um país dominado, legislado, administrado por homens e mulheres sem nenhum tipo de participação pública externa dentro da nossa sociedade. Apesar de constituições federais, que a nossa lei maior já preverem antigamente a igualdade de todos, falavam de forma genérica igualdade, que todos eram iguais perante a lei, mas a legislação intraconstitucional colocava essa diferenciação, colocando a mulher, por exemplo, como incapaz de votar, como incapaz de ter a guarda dos filhos sem autorização marital e assim por diante, de modo que a igualdade era formal, mas ela não era real dentro da nossa sociedade. A igualdade na nossa legislação, no nosso ordenamento jurídico, veio a partir de 1988 apenas, com a Constituição Federal, quando expressamente colocou homens e mulheres, expressamente escrito assim, como em igualdade de direitos e de obrigações. Pode passar, por favor. E aí a gente pensa, mas será que porque está previsto na nossa Constituição Federal que homens e mulheres são iguais desde 1988, essa igualdade de fato existe? E acho que todo mundo sabe a resposta, né? Não, a igualdade ainda não existe, ainda há uma grande desigualdade. E os números, só 2 números aqui já dizem muito. O Brasil é o 5º no mundo que mais mata mulheres e o 4º no mundo em números absolutos em casamentos infantis. Pode passar, por favor. Para a gente pensar em igualdade, por que existe a desigualdade, não tem como a gente não falar de gênero, né? De uma forma muito rápida, né? A identidade de gênero difere da orientação sexual, que por sua vez difere do sexo biológico. O sexo biológico é a classificação quando a pessoa nasce, baseado especificamente na sua genitália, é homem ou é mulher. Orientação sexual é por quem a pessoa se sente afetivo e sexualmente atraído. A pessoa pode ser heterossexual, homossexual, dependendo da orientação de por quem ela se sente atraída sexualmente. A identidade de gênero é como a pessoa se enxerga, é como a pessoa se vê. E temos ainda o papel de gênero, que é como o que se espera dentro de uma sociedade que alguém que seja homem ou que seja mulher deva se comportar, deva agir, como vestir, como ser. Então, temos que começar com essa pequena e rápida distinção. Pode passar, por favor. Eu estou falando com educadores, tenho certeza que eu estou sendo repetitiva, mas é só para eu conseguir engrenar em relação ao que a gente vai conversar mais para frente. Então, a gente pode falar que o gênero, né, ele é uma construção social e cultural sobre masculinidades e feminilidades feitas pelo conjunto de uma sociedade numa determinada época. É importante a gente entender que, diferentemente do sexo biológico, em que a pessoa nasce homem ou mulher com base na sua genitália, a construção de gênero, ela muda no decorrer, conforme a posição geográfica, o lugar em que você vive. Se você mora em São Paulo, se você mora no interior de São Paulo, se você mora no interior de um estado no norte do Brasil, no sul do país, em outro país da América Latina, no Oriente Médio, na Alemanha, na Finlândia, o lugar onde você está e a época em que você está vivendo neste século, no passado ou no futuro, impacta diretamente no que esperar de um homem ou de uma mulher dentro de uma sociedade. Esse é o papel de gênero e a construção de gênero. Então, como homens devem se comportar, como mulheres devem se comportar. E aí a gente começa a observar, né, o quanto que nós já vamos trabalhando nesses papéis de gênero sem mesmo nos darmos conta.
Quando uma criança nasce, eu brinco, é uma massinha de modelar, né? Ela não sabe que pode ser praticada uma violência contra uma mulher, não sabe como que deve se comportar, o que espera dela. E a gente já começa desde cedo, com o quartinho das meninas em cor-de-rosa, o quartinho dos meninos em azul, as meninas lotadas de lacinhos de fita e de enfeites e penduricalhos de cabelo e bonecas, os homens com carrinho, espada, fantasias e super-heróis. Então a gente começa a observar já na educação das nossas crianças, sem mesmo nos darmos conta, aquilo que é já incutido na gente como sociedade, o que esperar de vestimenta, de comportamento, de influência em crianças, meninos e meninas. Pode passar, por favor. Próximo. E aí a gente vê, né, as meninas sempre brincando de bonecas. E o que será que as meninas que brincam de bonecas elas aprendem a ser? Né? A gente sabe hoje que brincar é muito relevante na formação psicológica, emocional de crianças, e a gente sabe que uma criança que brinca de boneca, ela eventualmente pode estar treinando para ser uma boa dona de casa, uma boa mãe, com o seu fogãozinho, com a panelinha, fingindo de comidinha, de cuidar de bebês, né? Está aprendendo a ser cuidadosa, despertando o seu instinto maternal. Agora, vocês imaginam se um menino, né, quiser brincar de boneca? A primeira coisa é que vão falar, o pai vai falar, pelo amor de Deus, meu filho é bicha? A mãe vai ficar desesperada, menino não brinca de boneca. E quando a gente proíbe os meninos de brincar, tem tanto preconceito em relação a meninos brincar de boneca, será que a gente não está impedindo que eles aprendam a ser cuidadosos, bons donos de casa, bons pais da mesma forma, quando eles são privados na sua infância de desenvolver esse lado parental, de desenvolver esse lado mais voltado às atividades domésticas e estimulando-os a brincadeiras mais agressivas e violentas? A gente vê meninos com fantasias de super-heróis, de piratas, a gente vê as meninas vestidas de princesinha. E eu gosto muito dessas imagens porque olha que mensagem subliminar passada por filmes da Disney que na minha infância eu assisti a Branca de Neve. Quantas vezes eu assisti a Branca de Neve? Quantas vezes a Bela e a Fera, né? A Bela Adormecida? E a gente sempre com aquela ideia da moça linda, princesa, amorosa, sempre querendo agradar o seu príncipe, frágil, esperando o salvamento. É o príncipe que chega no cavalo branco para salvá-la da morte, para salvá-la do feitiço. A gente vê meninas acreditando que se beijar um sapo, o sapo vira um príncipe. Uma fera agressiva, intimidativa, brava dentro de casa, também com o carinho e com a beleza daquela princesa, pode se transformar num príncipe. Então a gente percebe a formação das nossas meninas como princesinhas delicadas, belas, agradando ao seu príncipe, e os homens sempre com brincadeiras mais agressivas. Por favor, o próximo slide. E aí a gente pode, dentro desse contexto, pensar, né? Os meninos enxergando as meninas como um objeto disponível e as meninas sendo treinadas e enxergando os meninos como aquele sujeito, aquele príncipe a quem elas devem agradar. O próximo, por favor. E aí, quando a gente fala dessa diferença de gênero, eu estou passando de uma forma muito rápida, não tem como a gente não falar nas relações assimétricas de poder que vão se construindo a partir daí. A gente vê os homens que não nascem naturalmente violentos, mas, de acordo com a forma como são criados e mantendo aquele padrão de dominação, aprendendo a ser mais violentos, mais agressivos, homens não choram, homens brigam, fazem valer sua vontade. Os deveres masculinos, eles são cobrados por isso, pela macheza, guerra, força, poder. São associações que são culturalmente construídas. A criança não nasce agressiva. O homem sendo treinado para conquistar o espaço público, o homem sendo sempre trabalhando na estratégia do controle, o que são deveres femininos. E a gente observa esse tipo de fala em homens que são processados em situações de violência doméstica, falando, eu bati porque ela me tirou do sério. Se ela não for minha, não vai ser de mais ninguém, né? Ou então o sexo foi consensual numa situação de estupro, ela que se ofereceu. Então os homens sempre com essa estratégia de controle, de absoluta dominação, e as mulheres de um outro lado, que também é um padrão aprendido,
num modelo de maior submissão, de deveres femininos de cuidado, de recato, de sensibilidade, aquela famosa frase, né, de como você consegue conciliar carreira e filhos, ela não se dá ao respeito, né, como ela tem que se comportar, as mulheres criadas para serem boas donas de casa, boas donas, cuidando dos filhos, cuidando das atividades domésticas, então a mulher no espaço privado, o homem no espaço público, e toda a culpa que carrega junto, o homem sempre controlando e a mulher naquela sensação de o que eu fiz de errado, eu não me dei ao respeito, eu provoquei aquela atuação agressiva. O próximo, por favor. Estou falando aqui de uma forma genérica, de uma forma mais global. A gente tem vivido mudanças nos últimos anos, mas a gente tem que reconhecer que ainda não é a maioria, se a gente se observar aí os rincões do Brasil e quão grande o nosso país é. A gente pode observar também algumas tarefas, e qualquer que seja a sociedade, a gente observa algumas semelhanças em relação à distribuição dessas tarefas. Mulheres cuidando de crianças, cuidando de doentes, lavando louça, limpando a casa. Os homens em planejamento de obra, britador, piloto de avião. A gente vê bastante diferença de funções normalmente designadas para mulheres e para homens. E não há problema nenhum nesse tipo de divisão natural de tarefas. O problema não está em homens fazerem mais isso, mulheres fazerem mais aquilo. E aí no próximo slide a gente vai ver que o grande problema, na verdade, o grande vilão não é a divisão de tarefas, mas o peso que se dá a cada uma delas. Atividades tipicamente femininas valendo muito menos do que atividades masculinas. E aí a gente está falando aí de forma, vai se construindo a desigualdade dentro desses papéis construídos dentro da nossa sociedade. O próximo, por favor. E aí a gente vai falar de desigualdade. A gente pode falar de desigualdade na música, na mídia, na rua, nos transportes, no trabalho, em casa. Então, por exemplo, na música, eu selecionei aqui alguns trechos de música que foram até utilizados naquele Vozes pela Igualdade do Gênero, Vozes pela Igualdade de Gênero, que é uma parceria fantástica que a Secretaria de Educação tem com o Ministério Público, desenvolvendo no ensino médio dos alunos de escola pública a criação de músicas, cada ano tem um tema, sempre voltados à igualdade de gênero, mas tem alguns trechinhos de música, por exemplo, do Sidney Magal, Se te agarro com... Como que é? Gente, está tão pequenininho, não estou enxergando. Se te agarro com outro, eu te mato, te mando algumas flores e depois escapo. A gente tem o MC Diguinho, a gente tem aqui uma música do Bezerra, da Silva, eu não consigo ler, mas são músicas que, se a gente observar, e se vocês conseguirem ver isso de forma ampliada, e tem tantas outras assim, a mensagem que passa nessa do MC Diguinho, por exemplo, falando de surubim, essas filhas, usando palavras de baixo calão, sempre estimulando relações sexuais muito violentas, a mulher como presa, a mulher como objeto de violência sexual, enfim, sem nenhum tipo de valor por si só. A próxima, por favor. A gente vê também essa desigualdade na mídia, e aqui são algumas propagandas antigas, olha, do Heineken, cerveja Heineken, da GE aqui, de ceradeira, gravatas, e sempre a mulher no ambiente doméstico, cuidando da casa, servindo aqui o homem na cama, e a mulher numa propaganda de gravata, levando as coisas na cama para ele. A outra propaganda de camisa ali à direita, né? O que a mulher admira e gosta? Gosta do marido, ele tem que ser audacioso, ele tem que ser agressivo, ele tem que bater, depois ele beija e ela gama, né? Então são sempre o homem sentado e a mulher levando uma cerveja para ele. Então, a gente vê já numa propaganda de sempre a mulher ligada a agradar ao homem, num papel de submissão ao homem e sempre ligada às atividades domésticas. A próxima, por favor. Aí a gente pensa, tá bom, antigamente era assim, mas e hoje? Será que hoje é diferente? A gente tem essa propaganda da Dolce & Gabbana simulando uma situação de um estupro coletivo. A gente tem essa propaganda de joias da Natan, que o homem abre a joia e a mulher abre a perna. E essa notícia, essa reportagem da Veja, de abril de 2016, Bela, Recatada e do Lar. E não tem como a gente não relembrar, foi um clássico isso, né? Marcela é uma vice-primeira-dama do lar. Seus dias consistem em levar e trazer Michelzinho da escola, cuidar da casa em São Paulo e um pouco dela mesma também. Nas últimas 3 semanas, foi 2 vezes a dermatologista tratar da pele.
E aí a grande e fantástica conclusão: Michel Temer é um homem de sorte, né? Tem uma mulher bela, recatada e do lar. Pode passar, por favor. A gente vê ainda essa desigualdade na rua e nos transportes públicos. Por favor, pode passar. Mulheres muito mais assediadas, mulheres e adolescentes nos transportes coletivos, por desconhecidos. Esses aqui são números muito, muito assustadores, na ordem de milhões, e uma porcentagem muito alta de mulheres entrevistadas relatando terem ouvido comentários desrespeitosos e todo tipo de assédio na rua e nos transportes públicos. O próximo, por favor. A gente vê também uma situação muito preocupante, e aí a gente se pergunta por que essas mulheres recebem cantadas, empochadas e os homens não. E aí não tem como a gente, dentro de toda essa construção de gênero, de inferioridade feminina, de mulher como objeto de desejo do homem, a quem ela deve agradar, a gente vem dentro desse caldeirão cultural com o que se chama cultura do estupro, que é exatamente aquelas condutas abusivas e como o homem é colocado dentro dessa sociedade, como ele não se aguenta, é natural do homem, ele é assim mesmo, e as mulheres, muitas vezes, sendo ensinadas a não provocarem aquilo que é natural dos homens, elas têm que se dar ao respeito, a roupa que elas têm que usar, como elas têm que se comportar. Quando a gente se depara com uma situação de estupro, né, antes de mais nada, a primeira coisa que as pessoas normalmente falam: poxa vida, mas às 3 horas da noite essa mulher estava sozinha na rua. Quer dizer, a primeira pessoa a ser julgada e o dedo apontado é a mulher. Em vez de se questionar o crime praticado pelo criminoso, está se questionando por que a mulher estava aquela hora da madrugada, à noite, sozinha na rua e eventualmente ainda bêbada, né? Então a culpabilização da mulher e a certa condescendência com essa agressividade, essa postura masculina. Próximo, por favor. Aí as pessoas costumam também dizer, né, que é culpa da mulher que usa roupa muito curta. Isso é uma frase muito comum, e quantas vezes a gente não se pega na nossa família, para os nossos filhos, falando: não vai vestida assim, chama muita atenção. A preocupação que a gente tem, né? Não vai sozinha, a gente deixa o menino ir a pé sozinho para a escola, mas a menina, alguém tem que acompanhar. A gente tem uma preocupação infinitamente maior com as meninas e com o que elas vestem, né? Porque elas podem eventualmente provocar e estar atraindo aí enfim, a atração perigosa e violenta masculina. Mas será que é culpa da mulher usar roupa curta? A gente vê mulheres que usam burca, que fica apenas o olho de fora, em países onde o número de estupros é avassalador, né? Onde a mulher, nada dela fica à mostra. Aliás, dentro daquela cultura, exatamente para que não provoquem ainda mais o desejo masculino. Mas são países onde existe maior desigualdade de gênero. Na Arábia Saudita, no ano passado, a mulher foi autorizada pela primeira vez, né, por lei, a dirigir, mas ainda poucas dirigem, porque é uma vergonha, uma mulher muito avançadinha querer dirigir, onde já se viu. Então, onde existe maior desigualdade de gênero, existe maior violência contra as mulheres, independentemente da roupa que elas estão usando. Então, é a roupa ou é a nossa cultura, é a forma como nós enxergamos a mulher numa situação de imensa desigualdade em relação aos homens? Pode passar, por favor. A cultura do estupro é uma expressão que indica que a sociedade não só tolera, como incentiva a violência. E aí pode-se dizer até que é um processo para constranger pessoas a se adequarem aos seus papéis de gênero. É muito, muito profundo pensar numa coisa dessa, né? Mas quando a gente pensa que o quanto numa sociedade durante muitos anos dominada por homens, com mulher numa posição de incapaz e de muito pouco destaque, né? E numa posição de absoluta serviência em relação ao homem dominante, é interessante a gente pensar o quanto que a gente perpetua e constrange as pessoas a se adequarem a esses papéis quando nós repetimos para as pessoas com quem nós nos preocupamos e amamos para não usar aquela roupa, não sair sozinha, não beber além da conta, não conversar com homens, não, se dar ao respeito. A gente vai perpetuando, ainda que por amor, por preocupação, mas é uma forma, eventualmente, da gente perpetuar e constranger as pessoas a se adequarem a esse papel de gênero. Como se nos conformássemos que é assim e que assim devemos continuar nos comportando para evitar as consequências tão perversas da desigualdade de gênero e, consequentemente, da violência de gênero
que é uma realidade muito forte no Brasil. Pode passar, por favor. Algumas condutas, né, que caracterizam a cultura do estupro, e eu gosto sempre de, eu não vou passar por todas, mas a pressão que a gente exerce sobre os homens, né, para marcar ponto, vai lá, conversa com aquela gatinha, a gatinha está olhando para você, olha que o orgulho dos pais, né, a pressão dos amiguinhos para o menino ser viril, para o menino ser galanteador, para o menino conquistar quantas meninas ele conseguir. O quanto nós, como sociedade, questionamos e custamos a dar seriedade para quando as mulheres levantam a voz e falam de estupro, quanto elas são julgadas e eventualmente desconfiadas de que elas estão mentindo, que elas assim quiseram, que elas assim provocaram, né? E o quanto a gente ensina as mulheres para não serem estupradas, ao invés de ensinarmos os homens a não praticarem os estupros. Pode passar, por favor. A desigualdade também está no trabalho, né? No trabalho a gente vê, eu também não vou me estender muito aqui, mas em média mulheres chegam a ganhar 23% a menos do que os homens nas mesmas funções e com a mesma qualificação. De acordo com esse levantamento do Fórum Econômico Mundial de 2017, o salário anual de homens e mulheres no mundo, $21 mil para homens contra $12 mil para as mulheres. Pode passar. Nos esportes a gente não precisa nem falar, né? Os patrocínios para as mulheres são muito menores, os salários de jogadores, homens e jogadoras de qualquer um dos esportes, seja basquete, vôlei, futebol, são infinitamente inferiores para as mulheres. Menos investimento, menos patrocínio, menos destaque, menos plateia, menos tudo. Pode passar, por favor. Dentro de casa. Dentro de casa me preocupa também demais, né? Porque como nós estamos criando os nossos filhos para o mundo, esses dados da Plan Internacional mostra, né, 81,4% a porcentagem de meninas dentro de casa fazendo afazeres domésticos em relação a meninos. Arrumar a cama, 81% das meninas contra 11% dos meninos. Limpeza da casa, 65% das meninas contra 11% dos meninos. Lavar louça, 76% meninas contra 12% meninos. Pode passar, por favor. Ainda dentro de casa, né? As meninas se casam muito jovens e com homens muito mais velhos. O Brasil é o 4º país no mundo em casamentos infantis. E essas consequências trazem muita preocupação. São consequências bastante graves e que impactam diretamente a escola, porque existem dados que mostram, né, que junto com o casamento infantil vem a gravidez precoce, ou muitas vezes o casamento infantil em decorrência de uma gravidez precoce. As meninas abandonam a escola, uma quantidade muito grande de meninas deixam de estudar após se unirem precocemente, ainda numa idade tenra, e são muito mais suscetíveis à violência, como a gente vai ver. As mulheres em casa ainda fazem jornada dupla, geralmente as atividades domésticas e de cuidado são deixadas para as meninas quando elas se casam, ainda que elas trabalhem fora. Ainda que elas exerçam atividade externa, e a gente vê situações em que às vezes o homem não trabalha, apenas a mulher trabalha, apenas a mulher sustenta a casa, e ainda assim ela chega em casa e tem que se desincumbir de todas as atividades domésticas. Próximo slide, por favor. Eu vou eu vou me estender um pouquinho mais nessa questão do casamento infantil, porque isso impacta diretamente as nossas adolescentes, as nossas meninas. Quando a gente pensa em casamento infantil, a gente pensa geralmente, né, isso não acontece aqui. A gente pensa lá na Índia, né, muito longe da gente, a gente vê aquelas fotos daquelas meninas com aqueles rituais, aquelas pinturas no corpo, né, meninas muito novinhas casando com homens muito mais velhos. O casamento infantil, conforme disse a Unicef, ele é reconhecido como uma prática prejudicial que viola direitos humanos porque rouba das meninas a educação, a saúde e as perspectivas de longo prazo. Então, é considerado uma prática nefasta por todos os documentos internacionais e que o mundo inteiro combate. E a gente, embora no Brasil, a gente pensa que isso não nos atinge, né? E aqui nós somos o 4º no mundo em números absolutos de casamento infantil,
a gente ainda não, muitos sequer conhecem essa expressão, tem noção dos seus impactos, tem informação a respeito de quão nefasto isso é para a nossa infância, para a nossa adolescência. A gente ainda caminha como nação no cenário internacional, no enfrentamento sério, eficaz e efetivo do casamento infantil. É importante deixar claro que a nossa legislação fala em infantil, em criança, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê criança como até 12 anos incompletos e adolescentes de 12 até 18 incompletos. Então, por conta disso, quando a gente fala em o casamento infantil, não necessariamente se aplica só para crianças. Na verdade, casamento infantil existe, é uma nomenclatura no âmbito internacional, uma terminologia no âmbito internacional, child marriage, em inglês, assim está previsto na Convenção dos Direitos da Criança, do qual o Brasil é signatário, e fala em child marriage porque, no âmbito internacional, child, criança, é qualquer um menor de 18 anos de idade. Então, essa terminologia casamento infantil vem dessa terminologia comum internacional, mas se aplica em toda e qualquer situação, independentemente de ser uma relação formal de casamento, até porque o Brasil não permite casamento de crianças, mas existe sempre que uma das partes dessa relação, seja formal ou informal, seja menor de 18 anos de idade. Próximo slide, por favor. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, entre 2011 e 2020, mais de 140 milhões de meninas estarão casadas, de acordo com o Fundo de População das Nações Unidas. 39 mil casamentos infantis por dia, 14,2 milhões anualmente. E das 140 milhões de meninas que se casarão antes dos 18, 50 milhões terão menos de 15 anos de idade. Esses são dados da Organização Mundial de Saúde, feita em 2011, fazendo uma projeção para 2020. Próximo, por favor. A gente vê o casamento infantil em números globais, né? Os top 20, de acordo com uma fonte, levantamento de dados da Unicef de 2018, número 1, em primeiro lugar está o Níger, com 75% de meninas casadas antes dos 18 anos de idade, e vai nos top 20, né? O 20º lugar é da República Democrática do Congo, com 37% de meninas casadas antes da idade. E o Brasil está logo na sequência, olha só, com 36% de meninas casadas antes dos 18, sendo que desses 36%, 11% menores de 15 anos de idade. E a gente tem, em alguns estudos, que são muito poucos os estudos, a gente tem estudos recentes. Agora o Brasil começou a trabalhar, a tentar enfrentar isso de uma forma mais profunda, através de organismos internacionais, como a Plan Internacional, por exemplo, como o Banco Mundial. A gente tem estudos da Promundo, são estudos de organizações não governamentais que começam a colocar luz em cima dessa temática para a gente hoje em dia. Volta naquele slide, por favor. Então, quando a gente vê, por exemplo, esses números, a gente vê que a Índia lidera, quando a gente está falando em números absolutos, a Índia é o número 1, até pelo número muito grande de população que eles têm, mas o Brasil está em quarto em números absolutos em relação a casos de casamento infantil no mundo, e em primeiro lugar na América Latina. Pode passar, por favor. E aí, quais seriam as causas, né, desses casamentos de meninas e meninos tão novinhos? São inúmeras causas, algumas se aplicam, eu coloquei aqui algumas fotos, porque isso é um fenômeno mundial, tá, gente? Não acontece só no Brasil, e quando a gente pensa em casamento infantil, a gente pensa em lugares muito longínquos da gente. Eu vou fazer um apanhado geral que vai englobar um olhar mais internacional e depois a gente chegar para o Brasil para a gente entender a complexidade desse fenômeno e o quanto a desigualdade de gênero impacta dentro dessa realidade que é mundial. Então, a pobreza é algo que impacta bastante, que é uma das causas importantes, né? É uma boca a menos para muitas famílias, às vezes com um número muito grande de filhos. Uma menina que se casa, que se sai de casa, é uma boca a menos para alimentar. Em alguns países onde o homem dá um dote para as famílias das meninas com quem eles se casam, o dote é maior quanto mais jovem a menina. Então a gente observa nesses lugares meninas muito novinhas, de 10, 11 anos já dadas em casamento,
para que a família miserável receba um dote ainda maior para conseguir alimentar. Então, sacrifica uma filha para conseguir alimentar os outros tantos que estão passando fome. A gente vê também uma das causas a questão do trabalho escravo, porque é muito comum um casamento de homens mais velhos com meninas mais novas, que vão ali para cuidar dos filhos que ele teve com outra mulher, ficou viúvo, por exemplo. Então, ele se casa novamente para ou se une com uma menina que vai cuidar da casa dele, vai fazer comida para ele, vai lavar a roupa, cuidar da casa e cuidar dos filhos que eventualmente ele tenha. A gente vê, do ponto de vista da menina muito pobre, um eventual casamento com um homem mais velho, uma forma de uma ascensão social e econômica. Geralmente os homens são mais velhos, existe aí os estudos mostram geralmente uma média de 8 anos a mais que os homens são mais velhos que as meninas nessas relações. Às vezes acontece de serem ambos adolescentes, às vezes acontece dessa diferença ser de 15, 20 anos, mas como média existe aí uma diferença de 8 a 9 anos entre a menina e o homem. E essa diferença de idade pode representar um homem já estabelecido, com salário bem colocado, a menina novinha, não trabalha, vem de uma família com muita miséria, muito poucos recursos, e casar pode ser uma forma dela ascender, dela sair daquela autoridade parental, dela se tornar a dona da casa, dela ter a própria casa, dela eventualmente ser aí alimentada, cuidada de forma exclusiva por um homem e ascender e se colocar numa situação mais estável financeiramente. Volta no slide para mim, por favor. Religião é algo bastante impactante. A gente tem uma cultura religiosa que valoriza demais a pureza e a virgindade, né, a honra da família. Então, é muito normal, e eu tenho absoluta certeza que dentro de cada escola isso já deve ter sido, isso é algo que é visto, né, a preocupação dos pais em relação à menina que engravidou ou que se descobriu que está mantendo relações sexuais com o namoradinho, que está maculando a honra da família, que agora já se perdeu de vez, que é melhor que ele conserte o que ele estragou. Isso é algo corriqueiro na nossa sociedade, em cidades pequenas, muito mais razão, né? O quanto que se espera que a menina sossegue. Se a menina tem uma vida um pouquinho mais saidinha, vai na baladinha, fica com vários meninos, ai, que alívio para os pais, agora ela casou, agora ela vai sossegar, agora ela vai assentar, vendo inclusive o casamento como uma forma de controle da sexualidade da menina, né, e enxergar toda aquela relação como uma forma de que ela se mantenha pudica ou com um homem só, ou consertando a honra da família maculada pela relação sexual fora do casamento antecipado. O próximo slide, por favor. A gente vê a desigualdade de gênero como um impacto grande nessas relações de casamento infantil. Os homens como provedores, e casar com uma menina muito mais nova é muito interessante porque elas são muito mais obedientes, elas ficam no lar. São meninas que saem da autoridade parental, elas ainda não, de acordo com o nosso Estatuto da Criança e Adolescente, inclusive, né, e com a ciência, são seres ainda em desenvolvimento, as meninas não estão maduras, não estão ainda, deveriam estar estudando, recebendo conhecimento, ganhando condições de ter independência, autonomia, raciocínio, juízo crítico, né, mas elas saem muitas vezes muito cedo das suas casas, se unem a homens, e é muito interessante que elas trocam aquela relação, aquela submissão parental, deixa de o pai mandar e dar as ordens e passam para o domínio do homem. Então elas saem de uma autoridade parental para uma autoridade marital. E para os homens, dentro dessa sociedade em que a desigualdade de gênero é valorizada, é muito interessante para eles terem mulheres novas em que eles dão todas as coordenadas, dizem como as coisas têm que ser, e elas acabam elas não têm nem repertório para questionar, para brigar, para serem mais independentes, e acabam sendo muito manipuláveis e vulneráveis a essa dominação e as regras que são postas e colocadas dentro de casa. O slide, por favor. Bom, a autoafirmação masculina, o quanto que é valorizado o homem que tem meninas lindas, novinhas, né? A novinha ali ao lado, o quanto que essa beleza jovem da menina é valorizada na nossa sociedade, o homem se firma, se tem uma autoafirmação por conta dessa novinha bonitinha que ele consegue ter como esposa.
como eu já disse, maior controle e facilidade de manipular e tornar a mulher submissa. A gente observa muitas vezes meninas em ambientes muito violentos urbanos. A gente tem comunidades tão violentas que existe risco de estupro ou de ataque de meninas no caminho para a escola. Isso é muito comum, por exemplo, em países na Índia, existem vários lugares na África em que as meninas correm, os pais não mandam as filhas para a escola porque existe um risco efetivo de elas serem atacadas, estupradas no caminho para a escola. E muitas vezes um casamento nessa sociedade em que as meninas não podem ser vistas andando sozinhas acaba sendo uma forma protetiva também. De uma vez casadas, elas ganham o respeito da comunidade, nenhum homem mais mexe com elas. A gente observa isso também em ambientes violentos, em comunidades violentas no Brasil, em que estar com um homem importante do tráfico é um grande fator de proteção para aquela menina na comunidade, que, portanto, também deixa de ser assediada, deixa de sofrer qualquer risco de qualquer outro homem mexer com ela, porque ela é a mulher do importante traficante, enfim, temido na comunidade. O slide, por favor. A gente vê, como eu já disse, a menina que procura num relacionamento a ascensão social, né, ganhar voz, ganhar respeito. É interessante porque ela pensa que na hora que ela sair de casa, onde ela é uma filha em que o pai manda nela, em que ela não tem voz nenhuma, né, ela não é a dona da casa, e na hora que ela vai para ser a dona da casa, ela acha que aí ela vai ascender, ela vai ser a mulher, vai ser vista e reconhecida como mulher na sociedade, mas depois a gente observa que isso é um grande equívoco, porque ela acaba saindo de uma autoridade para outra e muitas vezes sem voz e sem condição de ascender de forma alguma. A gente vai ver isso mais para frente. E eu coloquei ali embaixo também a questão da pedofilia. Em alguns países a gente observa meninas muito novinhas que já casam com 9, com 10 anos, e isso infelizmente é realidade e no Brasil também, embora a gente não queira aceitar. A gente observa, e quando a gente faz curso, quando a gente conversa sobre isso, por exemplo, na área da saúde, profissionais de saúde que trabalham em UBS nos territórios, em comunidades carentes, eles sempre falam de casos que eles atenderam de meninas que chegam com 10, 11 anos grávida, né, numa situação de estupro, e a gente, pela nossa legislação, é estupro, mas se ela está casada, se ela está morando junto, a gente releva, a gente acha que aquilo então é legítimo, é adequado, e não leva em conta que é uma menina, que é uma criança. A gente deixa de proteger e enxerga ela como se fosse legítimo. Olha como condescendente nós somos como sociedade, né? Chega a menina de 11 anos, o marido de 30, mas ela é casada, ela sim quer, a família está de acordo, e todo mundo, a gente como sociedade acaba muitas vezes sendo conivente em relação a isso. A gente tinha uma importante, e só para mencionar, a gente tinha no nosso ordenamento jurídico previsão de que se a menina se casasse com o estuprador, era uma causa de afastamento da ilicitude. Então, as meninas se casavam com o estuprador e assim passava a ser legítima a relação criminosa, né, com o casamento. Olha que absurdo. Isso, recentemente, ainda bem, foi revogado e não é mais uma causa de ilicitude. O slide, por favor. E existe... volta um pouquinho, por favor, no anterior. Eu coloquei aqui pedofilia porque existem algumas situações, nesses casos de meninas muito novinhas, nesses casamentos prometidos fora do país, que a gente vê muito comum em outros países, as meninas que acabam, meninas muito novas, de 9, 10 anos, que elas são prometidas, elas casam com um homem que elas estão vendo pela primeira vez ali, e relatos muito chocantes de que elas o ato sexual já é consumado na primeira noite de núpcias de uma criança que mal sabe o que significa o casamento, o que vai acontecer, sofrem absurdamente de dor, né, de susto, de medo, é uma situação muito preocupante e legitimamente reconhecida como adequada por conta do casamento, como instituto aí, o matrimônio como um instituto legítimo dentro daquela sociedade. Pode passar, por favor. No Brasil, a gente tem algumas características, um pouco, dentro de todas aquelas que eu falei, também se aplica ao Brasil, mas aqui a gente tem algumas características muito típicas. Brasil e América Latina, na verdade, a gente tem a informalidade do casamento. Então, aqui
embora nos outros países tem todo aquele ritual e existe um casamento formal, no Brasil é informal, é junta, simplesmente vai morar junto, mas vivem como se casados fossem. A gente tem, diferentemente de outros países em que se fala que as meninas são forçadas a casar, a gente vê no Brasil, a gente enxerga o Instituto como agência das meninas, como uma escolha delas, como elas querendo, então elas assim escolheram, é voluntário, né? A gente vê a menina... e aí a gente observa, por exemplo, dentro do Brasil, a gente enxerga tudo isso como algo que a família assim acha interessante, que a menina assim desejou e que dentro daquele contexto foi a melhor saída para ela. É um olhar mais condescendente, e eu acredito que até por isso, por conta dessas características, que a gente nunca conseguiu enfrentar o casamento infantil no Brasil com a seriedade que outros países enfrentam. Um dos documentos mais completos e relevantes no mundo está dentro do continente africano. É o documento que trata com soluções e encaminhamentos e propostas de enfrentamento de uma forma muito interessante e abrangente do casamento infantil na África, no continente africano. O slide, por favor. Eu acho interessante a gente falar da gravidez, né, que muitas vezes ela que guia decisões maritais, e às vezes em outros países em que as meninas são forçadas a casar, a gravidez na adolescência, que é um problema grave de saúde pública, mas muitas vezes a gravidez é uma consequência do casamento. No Brasil tem essa particularidade, muitas vezes elas casam porque engravidaram, por conta de toda a nossa cultura da honra, da família, da honra, da menina, e fez besteira, agora casa e conserta, enxergando o casamento como uma solução para isso. A gente vê, como eu já disse, decisões sobre casamento como o desejo de controlar a sexualidade das meninas, limitar comportamentos percebidos como de risco, como levianos, como inadequados, desejo de assegurar a estabilidade financeira. A gente vê a decisão marital como se fosse uma expressão de agência das meninas ou como se ela fosse uma escolha, uma opção delas, voluntária, e a decisão marital como resultado de preferências e do poder dos homens adultos. Pode passar, por favor. De acordo com um estudo, a maior parte dos casos de casamento infantil é informal, é consensual e ocorre entre meninas na faixa de 15 anos e homem, como eu já disse, em média, 9 anos mais velhos. E são várias outras causas específicas do Brasil também que apontam para isso, para o casamento infantil, como, por exemplo, violência urbana, controle da sexualidade, privação da liberdade, gravidez indesejada, miséria e fome. Eu não vou me estender porque a gente já falou sobre isso, né? Mas é muito interessante porque quando a gente observa o pano de fundo para essas uniões, meninas fugindo de uma violência doméstica maluca dentro de casa, pai e mãe se agredindo nos filhos, falta do que comer, desestrutura mesmo, ambiente muito hostil familiar, pobreza extrema, vontade de crescer, se unir a alguém e ganhar status, ganhar o mínimo de condição mais estável de vida. Se a gente entender e enxergar com clareza, né, o pano de fundo do casamento infantil, aí vem aquela pergunta que não quer calar. Será que é uma opção da menina ou uma falta de opção da menina? E aí a gente vê outros países e a forma como países que estão mais avançados nesse enfrentamento vêm encarando a questão do casamento infantil. Quando se tem boas opções de vínculos familiares, de educação na sua comunidade, de não ter violência urbana, de ter o que comer dentro da mesa, quando as condições são favoráveis, o número despenca em relação a casamentos precoces. E aí, isso acaba sendo um termômetro para a gente muito natural, porque se a gente for pensar que a gente observa meninas muito novinhas casadas nas classes sociais mais inferiores, nas comunidades menos desenvolvidas, fica claro para a gente que as meninas que têm melhor poder aquisitivo, acesso a melhores escolas, uma família mais estável, mais estruturada, elas permanecem em casa, concluem os estudos e seguem um caminho de pleno desenvolvimento emocional, educacional, social, relacional. Elas desafloram e elas florescem, enfim, e elas se desenvolvem e crescem para a independência, para a autonomia. As meninas que vivem em ambientes hostis, sem oportunidades, inadequados,
o casamento acaba sendo um caminho, muitas vezes, natural e a consequência natural. E isso é um fenômeno que a gente observa no mundo inteiro e no Brasil em números alarmantes e assustadores. Pode passar, por favor, eu já estou caminhando para o fim da minha apresentação. A gente pode ver efeitos horríveis do casamento infantil, né? Complicações do ponto de vista da saúde, meninas que elas não têm o corpo ainda desenvolvido para o parto, então elas passam, às vezes, horas, dias de extrema dor, complicações importantes na gravidez e no parto, é considerada a principal causa de morte da parturiente entre 19 anos. Meninas entre 10 e 14 anos têm 5 vezes mais chances de morrer na gravidez ou no parto do que mulheres de 24, por exemplo. A gente vê as meninas muito novas, até pela conjuntura, pelo desenvolvimento físico e biológico delas, elas são muito mais suscetíveis à contração de doenças sexualmente transmissíveis. Números apontam para até 6 mil meninas infectadas por AIDS diariamente, sem acesso à informação de saúde no tocante à gravidez e planejamento reprodutivo, até pelas vezes baixa escolaridade dela, pouca independência, poucas condições de autodeterminação e condições mesmo emocionais para buscar informação, para trabalhar essa informação, para na prática trazer essa informação para melhorar a qualidade de vida dela. Então são meninas que têm um impacto aí na sua saúde bastante nocivo e por isso que no cenário internacional é considerada uma prática nefasta que atinge em cheio as nossas meninas. Pode passar, por favor. Mais alguns efeitos preocupantes, né? A questão do estupro, violência doméstica e estupro. As meninas muito novinhas que se unem aos homens, elas, como já foi dito, não terminaram os estudos, muitas vezes elas param de estudar por conta disso. Então são meninas que ainda não estão maduras, elas ainda não estão na sua plena condição de dar conta e desempenhar o papel de esposa como se espera que uma mulher madura desempenhe o papel de esposa. E aí vem uma frustração natural do homem pela inaptidão daquela menina em desempenhar aquele papel. Então, e aí a gente observa isso, os boletins de ocorrência, quem trabalha nesse ambiente observa a repetição, o padrão de repetição do histórico dos boletins de ocorrência. A frustração masculina, eu agredi, eu bati porque ela é uma porca, porque a casa está suja, porque a comida ficou uma porcaria, porque ela é a mãe vagabunda, porque os filhos estão mal cuidados. Então, espera-se de meninas muito novas, são tiradas do seu caminho de desenvolvimento, são inseridas dentro de um relacionamento onde elas têm que ser submissas, onde elas não terminam a sua formação, e espera-se dela a mulher e a dona de casa absolutamente perfeita, e quando ela não atende aquele padrão esperado, a violência doméstica acaba sendo a consequência, infelizmente, natural e muito comum. A questão da diferença de idade impacta diretamente, porque tem uma natural dominação, a inequidade por conta do próprio desenvolvimento mental de um e de outro, então os homens mais velhos acabam sendo naturalmente os dominadores naquela relação. É a obrigação do débito conjugal, a menina querendo ou não querendo, ela vai ter que honrar e cumprir o seu papel de esposa e honrar o débito conjugal. O próximo, por favor. A subordinação feminina, também como uma consequência de um efeito bastante nefasto. A gente, como eu disse, né, a falta de maturidade da menina a torna muitas vezes incapaz de articular opiniões, de demonstrar confiança e autoestima, elas acabam ficando na dependência e sob a propriedade marital. Prejuízos sociais também são muito grandes, porque muitas vezes com esses casamentos as meninas saem da casa dos seus pais, da sua comunidade. É muito comum, às vezes, as meninas se mudam para o bairro ou para a comunidade onde está a família ou o marido, ou vai para um sítio, vai para uma área afastada, acaba ficando ali isolada, sem acesso à própria família, e isso é muito comum de acontecer, perde o seu círculo de amizades, que naturalmente é a sua fonte de apoio, abandonam as escolas, onde é um ambiente bastante importante para ela relatar eventuais violências que elas estejam sofrendo. Então, as meninas são tiradas do seu convívio, da sua rede social, da sua rede familiar, inseridas dentro de um relacionamento com muita chance de ser abusivo, de ser violento, e acabam ali afastada de pessoas que poderiam ser ouvidos e que poderiam auxiliá-las enfim, de sair de uma situação abusiva que ela possa estar vivendo. Então, a gente vê prejuízos sociais importantíssimos, de isolamento, falta de mobilidade, às vezes depressão, impactos emocionais e psicológicos significativos pela perda da infância, da liberdade e da oportunidade de um desenvolvimento pessoal. Pode passar, por favor.
Esse é um documentário muito interessante, na verdade, foi o primeiro feito no Brasil pela Promundo, o primeiro, é sensacional, merece. Se derem um Google com esse nome, Ela Vai com o Meu Barco, da Promundo, esse documento aparece em inglês e em português, em PDF, pode ser baixado. Foi um estudo e o primeiro feito no Brasil em 2015, e ele é fantástico. Ele traz um olhar, ele foi feito no Pará, no Pará, no Maranhão e no Nordeste do Brasil, em algumas regiões onde o casamento infantil, inclusive de meninas muito novas, é muito comum, e ele traz aí um cenário muito interessante, porque nunca antes no Brasil tinha se debruçado sobre esse fenômeno. E a frase é muito interessante, Ela Vai com o Meu Barco, o título que vem de uma fala de um homem casado que foi entrevistado nesse documento, né, em Belém, que ele se referia à expectativa de que meninas casadas seguissem as preferências dos seus maridos e as normas dentro do casamento por eles estabelecidas. Então, simboliza também a importância da cultura do rio em Belém. Mas Ela Vai com o Meu Barco eu dou as regras, onde o meu barco for, ela vai comigo. O próximo, por favor. Esses documentos são também recentes, vocês podem ver, depois daquele de 2015, a gente tem esse de 2017 e esse de 2018 do Banco Mundial. E esse último, de 2018, inclusive, eu participei de um evento no Ministério Público de lançamento desse relatório no Brasil pelo Banco Mundial, e ele trata exatamente do impacto na educação, o casamento infantil e o impacto disso na educação das nossas meninas e das nossas adolescentes. Pode passar, por favor? Esse é um documentário que vocês podem assistir no YouTube, Casamento Infantil Plano Internacional, 20 minutos de documentário, se vocês quiserem saber um pouco mais, pode passar. Pode passar. Eu finalizo, então. Volta um pouquinho. Tenho 2 minutos, acho que dá para a gente falar. Hoje, o nosso tema da nossa conversa é exatamente os direitos humanos das meninas. A violência de gênero, a violência contra a mulher, a violência contra as meninas, ela é considerada uma violação de direitos humanos no âmbito internacional. E é exatamente. E quando a gente fala da violência doméstica, que é uma violência de gênero praticada para a dominação da mulher, então, por isso, toda essa importância de a gente entender a construção do gênero dentro do nosso país, da onde vem toda a violência, da onde vem a violência de gênero, seja na questão do estupro, seja na questão da violência doméstica, no casamento infantil, que é considerado um grande perpetuador da desigualdade de gênero no mundo, né? Porque a gente tem as meninas que param de estudar, deixam de ser mulheres independentes e produtivas e passam a ser propriedade marital, perpetuando naquele lar e para os seus filhos um ambiente eventualmente abusivo, violento, de desigualdade em relação aos papéis de homem e de mulher dentro daquela casa, reproduzindo em relação aos seus filhos. Então, é interessante a gente enxergar todo esse contexto no qual nós estamos mergulhados e entendermos, né, que um dos objetivos, agora eu preciso voltar, por favor, no meu slide, o objetivo de desenvolvimento do milênio da ONU. O fim do casamento infantil está intimamente relacionado aos esforços para alcançar os seguintes objetivos de desenvolvimento do milênio previstos pela ONU: promover a igualdade de gênero, reduzir a mortalidade infantil e melhorar a saúde materna. Então, quando a gente fala em trabalhar nos direitos humanos das mulheres, a gente tem que pensar na importância da gente promover essa igualdade de gênero e junto com o combate e enfrentamento sério e eficaz do casamento infantil, pensar na redução da mortalidade infantil e na melhoria da saúde materna. Eu acho interessante só finalizar essa fala aqui, quando a gente pensa no papel da educação, que integra a rede protetiva do seu município, da sua comarca, que está ali dentro do sistema de garantia de direitos, né? A importância da gente enxergar aquela menina, muitas vezes unida, de uma forma bastante prematura, num relacionamento que a gente está observando que é inadequado, meninas que deixam de estudar por conta da união a que elas se submeteram, e o quanto muitas vezes, e essa foi uma fala muito legal de uma assistente social num evento do qual eu participei, uma assistente social do CRAS, e ela falando, né, nossa, quanto eu estou pensativa, eu com a minha formação de assistente social já me peguei pensando nisso, que bom que ela casou, agora ela vai assentar, porque era uma menina que tinha muita preocupação com ela, como ela estava se comportando, como a gente conseguia protegê-la, e eu me lembro de ter sentido aliviada quando ela apareceu com a notícia do casamento. Então, nós, como integrantes do sistema de garantia de direitos, como a gente tem que enxergar
o pano de fundo por trás disso tudo, para a gente ter condições como educadores de levarmos a informação adequada, a acolhida, o apoio e de fato, a construção dessa mentalidade, desse conhecimento do papel de cada um, da mulher, do homem, e da inconveniência e da inadequação da gente enxergar essas situações como algo possível ou normal ou culturalmente aceito no nosso país. E agora eu finalizo de verdade com essa última frase que está no meu último slide. É uma fala da ONU Mulheres Brasil. Casamento infantil é um dos obstáculos para que o mundo possa alcançar a igualdade de gênero, como propõe a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. Vida sem violência e com oportunidades para as meninas em todo o seu ciclo de desenvolvimento são fundamentais para que tenhamos um planeta 50%, 50-50, com igualdade entre meninas e meninos, mulheres e homens. Então, eu agradeço demais a oportunidade de trazer esse diálogo aqui hoje, de conversar com vocês sobre um tema que me é muito caro. Eu sou uma apaixonada pelo direito da infância, da juventude, dos adolescentes, das meninas, e estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham e para a gente ainda aprofundar esse debate naquilo que não ficou muito claro. Muito obrigada. Oi, doutora Renata, nós aqui agradecemos muito pela sua presença e pela fala. Gostaria de socializar aqui algumas colocações que foram feitas, né, pelo chat no aplicativo. O professor Marcelo parabenizando, né, pela escolha do tema, dizendo que é ótimo ver esse tema numa formação de professores. O professor Paulo Roberto, ele contribui dizendo que existem padrões que dificilmente serão quebrados pela sociedade. É um ponto de preocupação para ele, é uma manifestação de como ele enxerga essa questão. A professora Marinalva e a professora Solange, elas estão com um pensamento próximo no que diz respeito à importância do olhar diferenciado para as meninas, né? Que é um ponto da sua fala e que elas apreciaram bastante. A professora Miriam acha o assunto interessante e é preciso que, principalmente em tempos de pandemia, né? Pois há muitos casos que são reconhecidos na escola. O professor Daniel já fala que a palestra foi maravilhosa, parabeniza a senhora pela oportunidade. A professora Renata contribui dizendo que esse assunto dá para render um bom debate, né? Então, muitas pessoas se identificando com as preocupações que são colocadas aí. E a gente tem algumas perguntas, né? O professor Sérgio, ele pergunta assim, o termo correto para determinados tipos de união, quando se fala homoafetivo, é adequado? Seu som está desligado. Oi, pronto. Oi. Eu não sei se eu entendi muito a pergunta dele. A preocupação dele é se usar uma expressão, se pode falar que uma relação é homoafetiva, é isso? Eu acho que a preocupação dele é no termo conceitual, né? Se é um conceito correto. Essa é uma terminologia utilizada não no direito da infância, na qual eu atuo e sou especialista. É uma terminologia muito utilizada no direito de família, né? Relações homoafetivas dentro do âmbito da família, em discussões e casos que tenham relação com o direito de família, alimento, separação, divórcio, reconhecimento de união estável. Então é uma nomenclatura, uma terminologia, eu acredito, bastante consagrada no âmbito do direito de família. Nós não utilizamos muito essa terminologia no âmbito do direito da infância, mas sim, eu desconheço a inadequação da utilização dela no âmbito da família. Os acadêmicos acabam utilizando isso em eventos e palestras que eu já assisti, essa terminologia. Eu não sei muito bem em que ponto que ele quer. Eu acho que a preocupação era mais em talvez homologar o entendimento da terminologia mesmo, né? Sim, porque na verdade, no âmbito da família, relações homoafetivas é uma expressão, uma terminologia utilizada para reconhecer como família e dar todos os direitos de família em relações
homoafetivas, né, que pelo próprio nome diz, de pessoas do mesmo sexo biológico, homens e mulheres. Uhum. Então, mas é utilizado de uma forma positiva, como reconhecendo uma união digna de direitos juridicamente reconhecidos no âmbito da família. Ok. A professora Veronice, ela afirma o seguinte: nesse período de pandemia e distanciamento social, os quadros de violência doméstica, no entendimento dela, devem aumentar. E ela pergunta, aumentam muito? Aumentou muito, muito. E aí, eu não entrei... Gente, aqui assim, eu quis trazer o principal e enxugar muito pelo tempo que a gente tinha, mas se a gente, daria para falar, por exemplo, 1 hora só de um ponto específico, entre eles a questão da violência doméstica em tempos de pandemia. E quando eu falo de violência doméstica, é aquela no âmbito doméstico contra mulheres e meninas e filhas e enteadas, e é um número absurdamente assustador. A gente sabe hoje que e a gente tem um fluxo de atendimento, um programa intersetorial do qual a educação estadual do município integra de forma muito ativa e importante, mas nós temos um fluxo intersetorial dentro de um programa de atendimento integral de crianças e adolescentes em situação de violência no município de Jacareí, por exemplo. E os números que nós temos lá, de levantamento feitos com base em registros nossos, conversam perfeitamente com os números estaduais, conversam com os nacionais e com os internacionais. Qual é o que é absolutamente constatado hoje? Que a violência acontece dentro de casa de forma muito maior do que de fora de casa. Então, a violência urbana acomete mais os homens. É uma briga, é a morte, é o assalto. Agora, a violência doméstica, a agressão contra mulheres e meninas acontece, violência sexual, pode-se dizer, e muitos estudiosos chamam de uma verdadeira epidemia ou pandemia, tamanho número. A gente está vivendo uma situação de pandemia de violência sexual doméstica dentro das nossas casas, e a gente está falando do coronavírus, e a gente está todo mundo dentro de casa, e a gente está com números muito subnotificados, e o que é notificado, a gente sabe que já é um número bastante assustador e preocupante. No âmbito internacional, fala-se que o que se notifica de violência sexual chega a ser 2% do que realmente acontece. Então, imagine quão preocupante é isso. A gente fez um levantamento no Ministério Público recentemente, observou que caiu muito as notificações, então existem muito menos procedimentos registrados em relação a isso, mas todos os outros números mostram que o fato de ter reduzido as notificações não significa que reduziram os números de violência dentro de casa, elas aumentaram consideravelmente, até pelo estresse da convivência de outros estressantes, como, por exemplo, perda de emprego, convivência excessiva, falta de condições da casa, de tamanho, de espaço, de conflitos gerados dentro daquele espaço, às vezes, inadequado, ou insuficiente, ou perda de emprego, ou questão econômica, as crianças não estão mais indo para a escola. Gente, isso tem gerado preocupações, e a gente tem escolas trazendo, né, que às vezes durante uma lição realizada online com os alunos, eles observam os pais agredindo as crianças ali, porque se irrita que a criança não está conseguindo fazer a lição, ao vivo, as pessoas assistindo violências. Imagine o que não está sendo visto e está entre 4 paredes. Então, de fato, aumentou sim, é uma preocupação muito grande. E os números, como eu disse, que a gente tem a maioria dessas violências acontecem dentro de casa, e é uma violência de gênero, porque o número é infinitamente maior, principalmente de violência sexual em relação às meninas, filhas ou enteadas, se a gente estiver só no aspecto de crianças e adolescentes, sem falar em relação à violência contra as próprias mães delas e as mulheres. Ok. O professor Eide e a professora Patrícia, eles querem muito ter acesso ao material, né? A gente tem como prática, depois de alguns dias, esse material vai ficar disponível para consulta, assim como o programa gravado fica à disposição no canal do YouTube, para que as pessoas possam ver ou rever, enfim, né? Então, fiquem tranquilos que aí, passado alguns dias, esse material poderá estar à disposição de quem tiver interesse. Aí nós vamos para o professor Rogério, que diz o seguinte: essa situação de violência é muito complicada.
e ele tem suas dúvidas se é possível mudar isso e como podemos mudar. A gente percebe aqui uma preocupação e uma condição incapacitante, né, na visão dele. Doutora, o que podemos assim dizer para o professor em relação a essa sensação que ele tem Qual que é o nome dele? É o professor Rogério. Professor Rogério, adorei sua pergunta e eu agradeço por tê-la feito, porque como o assunto é muito extenso, eu acabei focando em fatos, né, no problema. Eu não foquei na solução. Então, muito obrigada pela sua pergunta. Poderíamos também falar um dia só sobre soluções, experiências exitosas, formas de enfrentamento dessa desigualdade, como outros países estão enfrentando, que ações afirmativas no Brasil nós temos para tentar trabalhar numa maior igualdade de gênero, né? Muito interessante isso, mas o que eu posso falar para esse professor é que eu ainda enxergo isso, e o mundo enxerga, e todas as principais ações internacionais e todas as experiências exitosas trazidas pela ONU sempre têm como pano de fundo, principalmente, o investimento na educação, na informação, em levar conhecimento, né, para essas meninas e para esses meninos. Ensinar a menina o valor que ela tem. Ensinar as meninas que elas podem ser o que elas quiserem. Ensinar os meninos o respeito que eles têm que ter e a igualdade que eles têm que ter. A gente observa, né, o papel da educação como absolutamente transformador. É um transformador de sociedade, de cultura, de tempos. Eu me lembro, eu vou dar um exemplo, eu venho de uma família estruturada, maravilhosa, adequada, pertinente, mas eu me lembro de eu criança terminar de palma vale jogar o papel no chão. E a gente na nossa casa jogava o papel no chão. Era algo absolutamente corriqueiro naquela minha infância, né? Não se tinha uma educação ambiental como se tem hoje. Eu me lembro de ter aprendido na escola que lixo se jogava no lixo. E eu me lembro de eu dando a primeira bronca no meu pai quando ele jogou um papel de bala no chão, né? Até hoje a gente ri. Isso parece inconcebível nos dias de hoje, mas eu me lembro de ter aprendido isso na escola e ter levado isso para minha família e ter chamado a atenção dos meus pais e de amigos. Eu era a chata do você jogou no chão, pega e cata. E hoje, às vezes, eu estou na praia, eu estou em algum lugar com meus filhos e eles vão com uma sacolinha catando lixo que eles vêm recolhendo para jogar no lixo. Isso é educação. E eu me lembro de, primeiramente, ter aprendido isso, não foi dentro de casa, foi na escola. A educação tem um papel fundamental. Eu trago aqui 2 exemplos muito, muito interessantes. Um deles é um projeto desenvolvido pelo Instituto Liberta, não sei quem aqui está familiarizado. O Instituto Liberta faz um trabalho incrível, inclusive lançou recentemente um documentário que merece ser assistido, merece, está no Globoplay, Globosat Play, que se chama Um Crime Entre Nós, que trata do abuso e exploração sexual de meninas e tem toda a questão de gênero como pano de fundo. É um documentário incrível, com alguns artistas famosos que participam desse documentário e traz ali uma visão sensível, crítica, potente, poderosa. E esse Instituto Liberta, que é um dos grandes patrocinadores e incentivadores desse documentário, tem uma parceria com a Secretaria de Educação e tem um projeto chamado Tá na Hora de falar sobre exploração sexual. E selecionou no ano passado algumas escolas, que eu não me lembro agora exatamente como foram escolhidas as escolas no estado todo de São Paulo, onde levaram um trabalho para professores e para alguns alunos, um grupo de alunos que foram selecionados para receber ali uma formação sobre a questão do gênero, da meninos e meninas, questão da desigualdade de gênero, exploração sexual e etc., e ficaram, acho que 2 ou 3 meses trabalhando com o pessoal do Liberta, indo para a escola, fazendo roda de conversa, construindo esse diálogo dentro da escola. Não era no sentido de ensinar, era de mediar rodas de conversa, né, com as meninas e meninos chegando a grandes conclusões, tirando grandes, enfim, aprendizados que a pessoa própria descobre de acordo com a forma como é conduzido, né, o diálogo. Vocês, professores, sabem melhor do que eu como ensinar dessa forma, e foi sensacional. Eu estive no final do ano passado num evento dentro da Secretaria de Educação em São Paulo, assistindo a apresentação das 10 escolas, não me lembro quantas foram, os grupos de adolescentes que foram ali apresentar o projeto que tinham sido desenvolvido na comunidade deles. Então, a proposta desse projeto era, após aquela formação de 2 ou 3 meses, professores e alunos, eles teriam que desenvolver um projeto e receberam dinheiro para gastar nesse projeto,
que impactasse a comunidade em que eles viviam. Em Jacareí, a escola selecionada era uma escola rural, eu participei, eu fui no ônibus com esses adolescentes até São Paulo, assisti a apresentação deles, e foi sensacional o impacto de ver aquelas crianças, muitas vezes assim, de origem humilde, né, enfim, falando de uma forma tão empoderada, falando sobre tudo isso que eu estou falando aqui, com conhecimento de causa, fizeram um mural, pintaram um mural na escola, fizeram camisetas, estavam rodando as outras escolas, fazendo palestra para os colegas e levando a informação, meninos e meninas com mentalidade absolutamente transformadas. Aquilo me emocionou de um jeito que, assim, eu ainda sonhei com aquilo noites depois, porque eu não me conformava, eu vi com os meus olhos, né, o impacto da informação, da educação na cabeça dessas crianças adolescentes. Aí vai trazer um pouquinho de neurociência, né? A gente sabe que a grande janela de oportunidade está na primeira infância, onde as sinapses são formadas aí numa velocidade que chega até a 1 milhão de sinapses por segundo, né? Tamanha velocidade de aprendizado e quão massinha de modelar e quão fértil é o terreno para a gente trabalhar com crianças nos primeiros 6 anos de vida, mas a neurociência também nos mostra que a adolescência é o segundo e principal, a segunda e principal grande janela de oportunidade que é aberta no ser humano. E é nessa adolescência, nesse período de adolescência, em que novos conhecimentos são adquiridos com muito mais rapidez e facilidade, e os já conhecidos são fortalecidos, são aprimorados e são as conexões saudáveis já feitas, elas podem ser fortalecidas e consolidadas nessa fase da adolescência. Então, a importância da gente aproveitar essa faixa etária para levar essa informação, para levar esse conhecimento, para ensinar para as nossas meninas e meninos, e a gente tem experiências muito legais de escolas que a gente vive hoje um momento, eu não quero politizar, porque, pelo amor de Deus, a última coisa que eu quero fazer é politizar, mas a gente vive hoje um momento difícil na nossa sociedade, de muita polarização, né? Com toda aquela questão de ideologia de gênero. Ideologia de gênero é algo que não existe, é algo que foi construído, né? Não existe a ideologia, visto como algo pejorativo, como se fosse algo que fosse ensinar meninos a serem gays ou meninas. É uma deturpação do que, na verdade, no cenário internacional, fala-se em construções de gênero, estudos que são científicos por trás disso e que mostram a importância de se trabalhar com meninos e meninas, o valor de cada um, desconstruindo papéis que são por nós construídos e colocando limitações até onde cada um pode chegar, o que é que cada um pode fazer. Então, quando a gente leva esse tipo de reflexão, essa mesma que eu fiz com vocês, né, em relação a todas essa construção de gênero na nossa sociedade, quando a gente leva isso naquele Vozes, naquele concurso, que eu tive o prazer de conversar com alunos durante 3 anos seguidos, com alunos de ensino médio, dando uma palestra que eu usei muitos desses slides aqui hoje, é a coisa mais linda e emocionante de ver os olhinhos deles brilhando, o quanto eles participam, eles se colocam, eles falam, eles são pertinentes, então é muito rico. Então, eu acho que se a gente pode falar de uma solução primordial, tem muitas, né? A gente combater isso, a gente tem que trabalhar famílias, a gente tem que trabalhar a questão da saúde, ter uma rede de proteção muito articulada, envolve assistência social, envolve muita gente. Existe um provérbio africano que fala que é necessário uma aldeia para criar uma criança. De fato, é muita gente envolvida, mas já que estamos no âmbito da educação, eu posso afirmar com absoluta tranquilidade que a educação é chave e é de longe o número 1 no mundo reconhecido como a principal forma de enfrentar e combater a desigualdade de gênero e o casamento infantil no mundo. Então, estamos aqui com professores que têm a faca e o queijo na mão para levar, através de projetos, aulas, debates interessantes, enfim, dentro do currículo escolar, essa questão do respeito aos seres humanos, independentemente de ser homem, de ser mulher, e não limitá-los pela construção de gênero, que é algo culturalmente imposto e que nada tem a ver com a nossa natureza humana. Ok, doutora, nós temos aqui a pergunta do professor Sérgio, ele coloca, né, que para detalhar a questão da metodologia dos autores que embasam essa palestra, mas isso eu acho que a gente pode deixar à disposição depois com a sua apresentação. Mas eu acho que o mais interessante da questão dele está no final, que o professor Sérgio diz assim: existem outros autores que discordam dessa abordagem que foi colocada pela senhora hoje aqui?
Exatamente a que ele se refere? Entendo que a questão de gênero, né, e essa base de cultura familiar que educa as meninas para serem meninas, os meninos para serem meninos, que foi, eu acho que, o começo da sua fala, né, como as famílias diferenciam a criação entre meninos e meninas. Então, é que eu acho que a forma como ele está perguntando acaba descambando para uma... Eu procurei ser absolutamente neutra, né? Eu não estou questionando e nem fazendo juízo de valor de como um pai ou uma mãe deve... que o pai e a mãe é a melhor pessoa a saber como educar o seu filho, né? Eu não estou entrando em hipótese nenhuma em casos específicos ou dentro das famílias para dizer como eles devem ser. Eu estou fazendo uma reflexão, é como se eu estivesse filosofando de uma forma geral, completa, de acordo com os valores da nossa sociedade. O que é uma realidade? Essa é uma realidade, né, que a gente vive. Das meninas serem tratadas de uma forma mais recatada, dos meninos serem tratados de uma forma mais atirada, e a gente observa dentro dessa construção o impacto disso em relação à segurança física, pessoal e de saúde, inclusive, de mulheres e homens dentro da nossa sociedade. Quando a gente fala de desconstrução da questão de gênero, e aí eu não sei se ele se refere à metodologia ou que autores, exatamente o que esse professor se refere, estou à disposição para maiores esclarecimentos depois, mas na verdade é uma pesquisa que, se ele fizer, se for feita, na verdade, de uma forma até rápida, se der um Google com essa questão, vai mostrar dados muito significativos e números muito significativos de a correlação entre o número de violências, número de violência doméstica e de violência sexual e violência de gênero, e a correlação entre esses números e em relação ao ranking que esse país, essa nação ocupa em relação à igualdade de gênero. Então, está bem demonstrado do ponto de vista nacional e internacional que quanto mais evoluído o país em relação à igualdade de gênero, menos violência se tem contra as mulheres. Menos casamentos infantis, menos violência doméstica, menos estupro, todos os crimes decorrentes da desigualdade de gênero. Então, existe uma correlação. Se a gente trabalhar na causa, é igual secar a fonte, né? Não adianta ficar dando, dar o remédio se a gente não for direto no problema, na causa. Então, se a gente está falando de hoje, comemorando uma lei que existe no Brasil, uma lei de Maria da Penha, que existe para combater algo que é pandêmico no nosso país, que é a violência doméstica familiar, a gente tem que falar da causa, o que leva a essa violência que a gente hoje é a nossa realidade no país. Número de estupros eu não trouxe aqui, mas assim, são números assustadores por segundo no país. A cada segundo, quantas meninas e mulheres são estupradas? A gente vê todos os dias notícia, a menina foi fazer uma trilha aqui no litoral norte, ela morava ali, foi fazer uma trilha naquelas praias das 7 praias em Ubatuba, e foi encontrada depois o corpo, a menina foi morta, estuprada, a outra saindo da academia. Todos os dias a gente observa e vê no noticiário uma mulher que foi agredida pelo marido, um caso de feminicídio, violência sexual e estupro. Isso violência urbana, sem falar naquela que é dentro de casa, que é uma notificação ainda menor e a gente tem menos condição de saber. Então, quando a gente fala de violência, a gente está aqui hoje para comemorar o aniversário da Lei Maria da Penha, que é amanhã, que completa aniversário, 7 de agosto, a gente tem que trazer como base de fundo o que está por trás dessa violência. Por que as mais mulheres são agredidas, são assediadas, são ofendidas, são estupradas e são agredidas e tratadas como de propriedade, de posse dos homens. E aí a gente tem que fazer obrigatoriamente esse recorte de construção de gênero, de desigualdade de poder, desequilíbrio de poder dentro de uma sociedade entre homens e mulheres. Não quero politizar, não quero fazer nenhum juízo de valor, muito menos entrar dentro das casas e dizer como cada pai e cada mãe deve tratar seus filhos. Estou absolutamente conversando e dialogando com vocês no âmbito filosófico, no âmbito genérico, no âmbito mais amplo de reflexão, né? Vamos refletir e verificar no que podemos, como educadores, como sociedade, evoluir para reduzir, consequentemente, a violência no nosso país. Mas esse tema é um tema que gera, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo bastante polarizado no Brasil, infelizmente gera questionamento, gera defesas apaixonadas de um lado e de outro, e eu não tenho a pretensão de entrar nessa questão, não. Tá? Procurei, repito, ser absolutamente genérica e trazer uma reflexão.
Ninguém é obrigado a concordar. Quem concordar e assim quiser refletir, maravilha. Se não concordar, eu também respeito. E aqui é um espaço aberto, a gente está discutindo em alto nível. Ok, doutora, muito obrigada. Eu tenho certeza que a sua fala final deve ter atingido uma resposta adequada, né, à preocupação de quem formulou as questões. A gente tem outras questões para serem respondidas, mas nós não temos mais tempo, infelizmente. Gostaria de agradecer novamente, em nome da Secretaria, em nome do Centro de Mídias, pela sua participação. Realmente o tema, ele mexe com aquilo que a gente vive, com o repertório que a gente tem dentro do contexto escolar, dentro da nossa casa, dentro do contexto da comunidade como um todo, né? É um tema apaixonante, ao mesmo tempo delicado no trato, né? Porque ele exige, né? Ele exige que a gente se desloque, que a gente tenha muita empatia, mas eu tenho certeza que a contribuição trazida foi fundamental para a gente refletir enquanto professor o que a gente pode encaminhar dentro das nossas escolas para que a gente possa transformar essa realidade, né? Então, nós agradecemos demais. Gostaria de devolver a palavra para as suas despedidas e ficar o convite para que volte outras vezes, para que a gente possa aprofundar essa discussão e atender as questões, né, que tocam as pessoas e que não devem nos fragilizar, muito pelo contrário, né, devem nos dar condições e repertório para reagir de forma assertiva, questionadora, e a gente mudar essa realidade para melhor sempre, né? Então, passo a palavra, volto a agradecer e espero que volte outras vezes. Silene, muito obrigada. Repito, o prazer é meu. Eu sou uma fã incondicional do educador. Trabalho pessoalmente de forma muito próxima da educação. Sei, reconheço, admiro e sou fã do valor e do impacto da educação nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, nos nossos jovens. Sou testemunha de projetos e trabalhos incrivelmente transformadores da educação com as nossas crianças, com nossos adolescentes. Então, estar aqui com professores hoje, para mim, é de uma satisfação incrível. E especificamente em relação ao casamento infantil, se alguém quiser mais informação, dia 13, semana que vem, eu participarei de um evento promovido pela Escola Superior do Ministério Público, exatamente sobre casamento infantil. Então, vai ser às 5h30 da tarde no site, na página do YouTube da Escola Superior do Ministério Público, se alguém quiser assistir. 5h30 da tarde na página da Escola do MP. Muito obrigada, Silene, muito obrigada a todos pelo apoio aí nos bastidores, foi um prazer. Ótimo final de dia para todos.